tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, que legal, gostoso. Gente, a gente resolveu fazer uma live para vocês, falando sobre agressividade na primeira infância, que é uma coisa que eu e a Mari a gente está pegando muito no consultório, né? Uhum. E aí a gente pensou, a gente está trabalhando junto em algumas coisas, estamos fazendo um vídeo, a gente está montando um canal aí com várias informações para vocês. E aí, por conta disso, a gente pensou nesse assunto tão polêmico para abordar um pouquinho para você. Exatamente. E é um E aí, prazer, Mari? Mariana. É um prazer, Mariana, estar com você aqui, trabalhar com você. A admiração que eu tenho por você, do seu trabalho, é muito rico, muito bom. Obrigada. E está sendo muito gostoso. Eu acho que é mais legal quando é leve, né? É um trabalho com certeza bastante já pesado. E estar em companhia e parceria com pessoas como você é muito bom. De verdade, estou muito feliz. Ah, eu que agradeço. Eu acho que eu gosto muito de você, sempre falo isso, eu acompanho muito o seu trabalho. Eu sou muito feliz por essa união aí nossa. Sim, um bom casamento, de verdade, né? Porque Sim, eu acho que é isso que a gente precisa para passar o conhecimento para frente, né, Mari? Que o assunto que a gente trata e o público que a gente atende, muitas vezes os pais estão muito perdidos, né? Então, sim, você é psicóloga, psicopedagoga, né? Eu, psicóloga, psicanalista, a gente tem uma função na família e na vida das pessoas que muitas vezes a gente não é, precisa realmente saber que isso é muito sério, né? É muito com sério. certeza. Então, quanto mais informação tiver, né, essas parcerias, porque tem coisas que não é para o meu trabalho, é o seu. Ô Mari, e é engraçado, né? Porque hoje a gente ainda tem pessoas falando que a nossa profissão não serve de nada, que é besteira, Me que é escuto. coisa de rico. Sim. Eu Ainda acho tem esse que preconceito, né? Eu acho que tem, vai ter sempre, né? É uma situação que a gente não está nem na parte da área da, a gente está na área da saúde e da educação, né? É um entre mundos. Então a gente não está só na área da educação, com a psicopedagogia ou a pedagogia, e nem na área da psiquiatria, na psicologia. Então a gente fica cruzando realmente dados o tempo todo. E é bastante difícil isso, porque não só a questão do preconceito, que eu acho que existe, eu não estou conseguindo dar Sim. conta do meu filho, eu não sei, eu vou entregar para alguém, ou não, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir. E na verdade não conseguir ou não conseguir. É, é você poder pedir ajuda de conseguir melhor. Você vai conseguir, ele é seu filho, mas Com você tem, certeza. né? Você vai conseguir sem dúvida, mas você vai conseguir talvez mais fácil ou melhor. Então, acho que essa é a primeira fase para a gente desmistificar, que é procurar ajuda, né, Mari? Sim. E assim, dentro de casa, quando a gente está vivendo aquela situação, é difícil a gente perceber, né? E com uma outra pessoa de fora, olhando todo aquele contexto, aí é bem mais fácil, né? Para perceber o que está acontecendo e poder atuar da melhor forma. E principalmente eu acho que é o afastamento afetivo que a gente fala, né? Que é você tá na situação, você não consegue enxergar aquela situação do ângulo que o outro, que é o profissional, né? Tá Com e certeza. conseguindo passar para frente o conhecimento dele. Então, muitas vezes eu percebo que as mães se ressentem, eu acho que palavra melhor, né? Consigo próprias, não é contra a gente, não é contra o profissional, né? Elas se ressentem Sim. de um fracasso, né? Eu percebo bastante isso, principalmente com a agressividade infantil. Me parece um ponto, Mari, não sei se você percebe isso aí, um ponto de que quando é algo da agressividade, elas se culpam por ser, Muito, muito. né? Como se eu não ensinei meu filho a bater, eu não ensinei meu filho a cuspir, eu não ensinei... Sim, você, óbvio que não ensinou isso, né? Mas de alguma Não, forma ainda você mais na primeira infância, né? Que a primeira infância ainda está começando a aprender as coisas, né? Então tem todo um processo aí. e de compreender que essa agressividade, eu acho que esse é um ponto principal, essa agressividade é uma expressão. Ele não é Sim, direcionado, ou ele é focado, ou ele é com maldade, ou ele tem já a não ser já casos
e aí psicopatias e situações Sim. realmente de perversão, e crianças que têm já alguns aspectos que aparecem na primeira infância, né? Mas aparecem muito diferente, é isso que eu gosto de deixar muito claro, aparecem muito diferentes do que é natural e esperado. Você também percebe isso, Mariana? Percebo bastante. Né? Então, Percebo sim. quando a gente tem na mão uma criança que ela está expressando aquela agressividade ou aquela tristeza, muitas vezes, ou quando ela realmente já tem um componente, né, que Sim, não é do natural. sim. Ô Mari, é bacana a gente falar disso, porque assim, ó, vamos começar falando um pouquinho Vamos. do que é a expressão, como a gente sabe que essa criança É. tá ali tendo uma agressividade, que precisa de um acompanhamento, que precisa de uma ajuda, né? É. A gente percebe muito isso. Então, além das birras, de bater no amigo, ou de bater nos pais, né? O que mais que você acha que a gente tem aí? Olha, Mari, eu fico pensando um pouco na agressividade, como você falou, né? A agressão, a birra, né? Que você já falou, bater, eu acho que é morder, né? Que é bem tradicional, Sim, o morder na primeiro, primeira infância. que é o primeiro que eu acho que é piar, ele vai com a boca, né? Ele não se Sim. é com a boca que ele vai para tudo. Depois vem um pouco mais esse bater, né? Com a mão e expressão. Eu penso que os acidentes que a criança tem recorrentes, quando eles são recorrentes, né? É um tipo também de se machucar, né? De não se proteger ou de não conseguir. Eu vejo também, às vezes, a si próprio, né? O machucar-se, não o bater, Sim. propriamente dito, né? E tem criança, inclusive, que se bate, né? Que se dá Isso. soco, Isso, bater na né? cara, né? Ele se chateia, De se ficar muito esmuta. nervoso. E de puxar cabelo, né? Tem muito essa coisa do puxar o cabelo da criança. Tem. Ela se coça muitas vezes, né? Ela faz isso dentro de um processo que já está um pouco mais avançado, né? Então ela se Sim. arranha, né? Aquele nervoso, ela junta as mãozinhas, não tem a força ainda, mas ela junta as Faz no mãozinhas rosto, né? Arranha o e puxa, rosto. assim, aquela coisa nervosa do maxilar, né? Crianças que estão nessa agressividade também, eu acho que fica a questão do ranger os dentes, né? Que ainda tem a Sim, dentição de leite, mas que sono agitado, eu acho que não é a expressão necessariamente de bater no outro que está expressando agressividade só. sim. E você sabe que eu tô pegando muito também, Mari, de regressão, então, de criança que já tinha desfraldado e que voltou a fazer xixi e cocô na fralda, Aqui né? Na também, calça. interessante isso, Mari, porque aqui também, né? Não é uma queixa que está muito recorrente da criança, por exemplo, está com 3 anos, já tinha tudo, está na escola, ela já está, e aí ela começa na alfabetização. Não sei se isso para você, você vai saber me falar melhor a respeito disso e tem mais conteúdo disso, né? Eu percebo assim, a regressão emocional dela, mas na hora da alfabetização, quando começa o pré-alfabético, né? Aquela situação de fonemas, de divisão, ela regride. É É. muito interessante. Aí tem algumas coisas, né? Porque na alfabetização entra muito como a criança não quer se desenvolver, não quer crescer, porque até então tá muito confortável ficar dentro de casa, né? Ficar com os pais e tudo. Então, no momento que muda essa rotina, que entra no contexto escolar, né? Que começa a ter tarefa, começa a ter obrigação, que vamos Obrigações, sentar para ler uma talvez. história, Ah, tem obrigações, então isso acaba realmente atrapalhando bastante. olha que legal, Mari, porque o olhar o olhar psicológico e psicanalítico, ele vai olhar a uma questão da emoção que a criança está tendo, né? Que deveria estar entrando para uma situação de conhecimento, de conquistas, né? E o crescer é uma conquista, mas é uma conquista que tem que abandonar, né? Ele tem que deixar para Sim, trás um sim. monte de coisa. E nem necessariamente, às vezes, a criança não está forte emocionalmente o suficiente para dar conta de que o que ela perde é menor do que o que ela ganha, né? Então Sim. eu percebo crianças mais desconfiadas que não, sabe, ela olha e fala, ué, mas você vai me tirar isso, você vai me dar o quê? Você vai fazer a tua obrigação e o que eu ganho com isso? Sim, é isso Né? mesmo. Bom, É, eu acho que também tem uma coisa muito importante que é dentro de casa, né? Dentro de casa em si, porque assim, a criança também na primeira infância,
ela copia muito o que os pais fazem, né? Então, de repente, a gente pega casos, acho que você também no consultório deve pegar casos de agressividade e que você vai procurar, ele tá representando um pai, representando o avô, representando uma Um tia. teatro, né? Engraçado, parece um teatrinho, né? Então, aí são essas coisas assim que também é importante, né? A gente deixar um ponto extra ali para saber que isso também interfere muito. Que acho que o primeiro lugar ali para você definir a agressividade, acho que dos filhos, né, é você perceber o que está acontecendo dentro de casa. Porque Uhum. ele pode estar copiando de alguém, ele pode estar copiando uma atitude que para ele é bonita, ou que ele ainda não sabe que aquilo representa, ele está achando legal, né? É. E nem sempre os pais também percebem, né, é, que estão tendo esses comportamentos. Então, às vezes, no consultório, quando vem uma primeira entrevista, né, pais separados ou pais que moram juntos, não importa, isso não tem sido muito diferente. Eu percebo que fica uma situação de que às vezes eles estão gritando um com o outro na entrevista, onde estou só eu, a criança nem está junto, e aí eu digo, vocês percebem que vocês gritam e você está reclamando que seu filho fala muito alto, né? E eles não percebem, É, não é isso percebem. mesmo. Não, mas eu falei, não, mas vocês estão gritando, né? Vocês estão gritando, vocês estão com os tom acima, né? Então, tenta, na hora que você corrigir ele, você escuta, mas você não está se escutando, né? Então, acho que isso é um É, ponto que na entrevista inicial, que é normalmente na primeira infância sem a criança, né? É bem importante. Mari, tem umas sim. coisas aqui que eu estou olhando das pessoas, né? Então, acho que agradecer um pouco aqui a entrada das pessoas que estão falando, né? Que aqui tem Gente, muito obrigada. Já muito tem 15 legal. pessoas aí. Ei, Obrigada. muito legal. O Rubens colocou aqui que são duas profissionais de luz. Muito obrada. Um Ai, beijo, Rubens. Obrigada. muito legal. Aí tem uma pergunta aqui, Mari. Tem uma Milena Castanhassi. Acho que você vai falar melhor, Mari. Milena. Oi, tia Mari. Tem uma tia Mari. Deixa eu ver, deixa eu Aqui é procurar aqui. sua. A Mari são as duas, mas a Mari acho que é Mariana. Aqui acho que é você, Mari. É Milena. Ela tem uns olhinhos bonitinhos. Ela tá com óculos. Ah, a Milena é a afilhada do Matheus, eu acredito. A A, a, pequenininha. a Milena, já sei, já sei. A Milena é uma queridinha. É, Pititica bonitinha, é lá filha de da Gonçalves. Érica, isso. Aí tem mais Um aqui uma. beijo, Mimi, meu amor. Manda um beijo mesmo. Aí tem aqui a Jimenez Milan, deve ser o nome, né? O que O que seria esse seria? Isso. Lê aí, Mari, dá uma lidinha aí. O que seria esse comportamento da criança quanto a essa agressividade? Seria um chamar atenção sobre o que não está bem com ela? Vamos Olha, lá. acho que sim, né, Mari? Concordo também. A gente não combinou, mas a cabeça fez igual. Ó. Fez assim, olha, Jimenez, vou te contar que sim, né? Algo não está bom, ela também não sabe o que não está bom. Não adianta você perguntar para ela o que não está bom, que ela não vai saber te responder. Mas É, algo está se passando, né, Mari? o que acontece é que a criança, ela não sabe se expressar, né, quando é muito pequena ainda. Então, assim, a gente está falando de uma fase ali do 0 até os 6, 7 anos, mais ou menos, né? Então, assim, é complicado para a criança se expressar, que nem a gente, falar de fato, né? O que está acontecendo, se está com dor, se não está. A criança não sabe. E quando a criança tem dificuldade de se expressar, a gente tem que buscar um jeito dela se expressar. Pode ser por desenhos, né? Depois a gente analisa esses desenhos, ou pode ser por jogos, né? Outras coisas Qualquer aí que a gente massinha, consegue. coisas que ela vá manipular também ajuda bastante a aliviar a tensão, principalmente de crianças que estão nessa fase, né? De expressão de conteúdos. Então, algo mesmo. Não adianta você dar uma tesourinha para destreza fina para tentar fazer um contorno. Precisa algo um pouco mais. Leva na cozinha, entende? Vai na terra. Sim. Que Fazer algo mexa, que mais. gaste essa energia, né? Que solte essa raiva de alguma Que maneira. amasse, de vez de apertar o rosto, a criança amassa a massa do pão, né? Ou da bolo, seja lá do que for. Né? Tem a Exatamente. Ângela aqui, ó, Ângela Iazete, ela diz assim, os limites também acho que no princípio assusta, acho que é um pouco do que a gente estava falando em relação ao que vai perder e vai ganhar o conhecimento, mas vai perder, e esse limite acho que está sendo imposto nessa hora, né?
E aí, Sim. Ô Mari, você sabe que falando em limite, né, tem muitos pais que têm medo de dar limite para os filhos. Eu então, pego mas o que muito que pai no tem tanto medo? consultório. Conta pra mim. Vamos tentar Eu entender, pego, vai. eu pego muito pai no consultório e mãe que falam para mim assim, eu não falo não pro meu filho porque eu tenho medo dele ficar triste comigo. Mas então, vamos contar essa história pra eles, então, como é que funciona? Vamos contar? Então, porque assim, infelizmente, você está ensinando com todo o amor dentro da sua casa. Se ele for aprender na rua de uma maneira que você não ensinou, vai ser muito pior para você, para ele, para todo mundo. Isso no futuro é um caos. Então, assim, é seu filho vai amar você independente do que acontecer. Entendeu? Então não adianta falar, eu não Não, vou dar bronca nele que ele vai ficar triste. Você é pai, responsável por educar. você É uma é, pessoa que você está ali para ensinar. perfeito, Mari. Mais do que isso, foi você quem fez ele. Ele é seu, Exatamente. né? Então, quando eu escuto um pouco isso, eu já falo um pouco direto no sentido de, olha, o limite vai abastecer o não, o limite, a bronca, né? Não é para ser desmedida, né? Dentro deste limite que a gente está falando aqui, ele vai fortalecer a autoestima do seu filho. Sim. Ela é diretamente relacionada à autoestima. Né? Então, na hora que você consegue falar não para ele, ele se frustra, certo? Ele está morrendo de raiva. Né? Acho que até a Ângela disse aqui, a criança é narcisista na maioria das vezes. Ângela, eu vou dizer para você, não na maioria das vezes, não. Toda criança é narcisista. Ela não é na maioria, não. São todas. Elas são narcisistas, perversas, são seres que têm a senha dos pais, que controlam, que manipulam, são adoráveis, são sedutoras, né? Nossa, mas são pequenos monstros? Não, elas são crianças. Depois elas passam por outra fase e aí tornam-se adultos saudáveis, né? Então, Isso mesmo. limite precisa ter, precisa dar, precisa falar não. Mais não do que sim. É. E esse é o problema, né? Às vezes eu pergunto também para os pais, eu falo, você fala muito não para o seu filho, né? Aí alguns falam, ah, tá que não, outros falam, ah, eu falo mais não do que sim. Mas assim, é de uma forma natural, entendeu? Porque É. é necessário você falar não para o seu filho. Ele não sabe, ninguém nasce sabendo, né? A vida E inteira a gente mais, está pronto para aprender as coisas. e aprender a se reinventar, né? Muita gente, nós duas, eu principalmente, né, nesse tempo, a gente está se reinventando, Mari. Né? O tempo todo a criança, ela tá como a gente, adulta, vou me colocar nesse lugar, na quarentena. Ela não sabe o que fazer, né? Ela não Sim, sabe como se comportar, ela não sabe o que vem para frente. Então, a sensação dos adultos, eu tenho batido bastante nessa tecla, do não saber, não é pertencente ao adulto como algo que ele tem que saber. A criança, ela vive no não saber. exatamente. Ela vive, você imagina a angústia dela saber se ela vai voltar para a escola, se ela não vai. A gente, adulto, tem essa angústia, mas trabalha, né? A criança não. Ela Sim. precisa saber, vou voltar para a escola, eu vou fazer tal coisa, eu vou ganhar. Quando é meu aniversário? Quando eu vou ganhar o brinquedo? Né? Então, E na primeira infância eles têm muito medo ainda, né? Medo da medo, mãe não Mari. voltar, medo de ficar na escola e a mãe sumir, medo de morrer, uma série de medos Medo do que é bem escuro. importante. Medo do escuro. É muito importante trabalhar esses medos com a criança, né? Uhum. Conversar com a criança. Tem pai que fala pra mim que não conversa, porque a criança não entende. Eles entendem sim, eles conseguem Entendem perceber a expressão. tudo, eles entendem tudo, Mari. E a expressão facial, a criança, na verdade, vê o rosto o tempo todo. Ela vê os 5 sentidos o tempo todo, mas ela vê o rosto. E por isso você tem que olhar nos olhos da criança para conversar. Ela tá vendo tua boca, ela tá vendo, na verdade, tudo que a gente tá vendo nas lives, né? Ela vê que a criança não tá vendo muito. Claro, ela percebe o corpo, ela percebe, mas na hora da bronca, ela olha pro rosto, ela fica atônita ali, parada. Né? Sim, Então, acho que isso é importante a gente sinalizar para ajudar esses pais a não terem medo. A criança já está com medo, não é, precisa entristecer. Ela não precisa ter exatamente. medo de entristecer. E uma coisa que eu acho muito clara deixar para os pais é tomar muito cuidado para você não expressar os seus medos, as suas ansiedades para essa criança, porque a criança sente tudo. E aí você acaba passando para ela a sua ansiedade, passando para ela o seu nervosismo, e aí cada vez mais ela vai ficar ansiosa e agressiva porque ela não sabe o que está acontecendo.
vocês não estão conversando com ela, né, sobre o que está acontecendo, e a resposta dela vai ser ficar desesperada, ficar mais agressiva, ficar mais hiperativa, né? Não, sem dúvida. E aí, às vezes até, Mari, o que eu percebo, né? Os diagnósticos vêm prontos, com nomes, rótulos, tipo, parecem vidrinhos, eu falo, parecem vidrinhos no supermercado, né? Então, palmito, tomate, milho, tem todas as crianças com rótulo, TDAH, TDAH, aí vem o outro com todos os rótulozinhos, né? E assim, muitas vezes o que eu percebo aqui é desmistificar este rótulo é o primeiro passo. Então, assim, não checar a informação, né? Então tem, mas assim, toda criança tem questões com foco, toda criança tem questões com agressividade, todas as crianças têm questões com oposição e desafio, toda criança tem essa questão, depende da fase dela. Se ela ficou parada nessa fase, aí é uma outra questão, né? Regrediu para essa fase, é outra questão. Mas ficar rotulando, as fases são esperadas. E eu acho que é muito também de comparar. O filho do vizinho faz isso e o meu ainda não. Né? E falar para a criança. Falar para a criança. Como que você não faz isso, mas ele faz? Ele já faz, né? Ele já tem, gente, já escuta, né? Não façam isso com seus filhos. As pessoas são diferentes, as crianças também são diferentes. Cada um aprende de um jeito, cada um aprende de uma maneira. Não faça isso, não faça comparação. Precisa, tem outro jeito de fazer, né? Então, assim, não precisa. Nesse sentido, o limite que você vai colocando, né? Que a gente já falou bastante, os nãos que você vai falando para a criança vai ajudando muito. Entender essa raiva, né? A Carol tá aqui também falando aqui, ó, a raiva pode virar guerra ou uma bela pintura, né? Então, eu achei o máximo isso, é exatamente isso, perfeito. Né? A guerra, ela é essa situação mesmo, né? Agora tem uma guerra interna acontecendo na construção ainda, porque a criança está construindo conflito que ela sente, né? Do amor por essa mãe e esse pai, mas da raiva que ela sente quando ela é frustrada, ela sente raiva. Né? Sim, e a gente sente raiva também quando a gente se frustra. Imagina uma criança que ainda não consegue se expressar, né? E que chora. Por que vai chorar? Você chora por tudo? Sim, ela chora por tudo. Ela chora por tudo, né? Então, mas você é chata, você chora por tudo. Não é a melhor maneira, né? Mas eu não tenho paciência, ela chora muito. Que aparece, né? Eu não aguento mais chorar. A Jéssica mandou aqui, ó. Além dos pais terem medo de entristecer os filhos, percebo que tem muita permissividade por conta da falta de paciência. E é exatamente isso que você está falando, Mari. Eu não tinha visto ainda, mas acabei respondendo por conta. Né? Vai perder a paciência? Quem que é? Eu não vi. A Jéssica. Jéssica. Vai perder a paciência, mas filho tira a paciência mesmo, é normal. Tá? É o que eu falo para os pais, eles falam assim para mim, você me deu essa solução, mas não tá adiantando. Eu falei, olha, eu te dei faz uma semana. Em uma semana você não vai fazer milagre, é tentativa e erro. Mas, Mari, você tem que sempre 50 anos. É assim, olha, você tem que sempre tentar, uma hora vai dar certo, se empenha, não perca a paciência. A gente perde, tudo bem, você perdeu hoje, é normal, ninguém é de ferro, né? Pais. Assim, eu costumo falar que os pais hoje, principalmente agora na quarentena, estão fazendo jornada dupla de trabalho, né? Tripla, então, além de trabalhar, então, além de trabalhar assim em casa, né, fazendo home office, ainda tá lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho, né, fazendo brincadeira com os filhos. Então, assim, tem muita coisa ali, não tem ninguém para ajudar. Com angústia, medo, lidando com angústia. Os profissionais da saúde chegando em casa, tendo que se desinfetar, tendo que... É uma realidade, eles têm filhos, né? Os médicos, exatamente. Todo mundo tem filho, tem família, tem mulher, então tem uma carga muito pesada acontecendo. Agora não é hora de resolver nada. Né? Então, por isso. Então, assim, se você surtar, é normal, gente. Todo mundo surta, fique tranquilo. Mas você tem que perceber... Chorou, né? Exato. Mas eu acho que tem que perceber, sabe? Olha, eu acho que eu exagerei como eu tratei meu filho. Então, se eu exagerei, ou vou pedir uma desculpa, ou da próxima vez eu não vou mais fazer isso. Tem pai que tem medo de pedir desculpa pro filho, porque acha, eu domino. Eu sou o poder da casa. Então, não, gente, vocês estão errados. Se vocês querem que seus filhos peçam desculpas para vocês precisam pedir desculpa para os seus filhos também.
Sim. né? O pedir desculpa, eu acho que assim, não sei se aqui aparece tanto para mim. Aqui eu acho que não vejo tanto essa questão dos pais se. Ai, não sei, eu sinto a culpa. Não vejo eles querendo pedir desculpa ou não pedindo desculpa. Então eu vejo a culpa que eles sentem, né? Como sentem tanta culpa? Ai, mas aí eu briguei. Eu falei, mas assim, você acabou de brigar com ele, por que você já tá adulando ele? É, Você está sendo contraditória na informação. Você vai enlouquecer seu filho nesse sentido, né? sim. Não com a forma que você está fazendo, né? Você acabou de brigar com ele e você já está catou ele no É, colo. Então, assim, ou sim. tempo tem. Você percebe isso, Mari? Percebo muito. Eu lembrei, inclusive, estava falando, eu lembrei de um caso no consultório. Então me conta, Eu, conta. eu peguei uma criança de 4 anos e a criança chegou no consultório, ela derrubou tudo, bateu coisa no chão, quebrou coisa no chão. Ela estava revoltada. 4 anos. E aí a mãe, como era a primeira sessão, a mãe estava na sala comigo, né, para fazer essa dinâmica, tudo. E aí a mãe fez assim: Para, filho, se você parar agora, quando você chegar em casa, eu te dou o videogame. Hum, Aí eu falei assim: Olha, mãe, vamos lá, vamos conversar. vem cá. Vem cá, Falei assim: você percebeu que você acabou de recompensar o seu filho por ele fazer alguma coisa errada? Né? Então, assim, ele quebrou tudo e você tá dando uma recompensa que quando ele chegar em casa ele vai jogar videogame. E eles não Então, assim, percebem mesmo. tem algo muito errado aí nessa dinâmica. Porque não, você tem que fazer exatamente o contrário. Já que você fez tudo isso, quando você chega em casa você não vai jogar videogame. Né? E Entendeu? Porque corrigir ele tem na que hora que está perceber acontecendo também, né? Eu acho que no exatamente, na sentido hora, é bem de importante. e tem, né, tem uma pessoa aqui dizendo a respeito das palmadas, né? Acho que é o Jimenez. Dizendo, e as palmadas, né? Desculpa. O que vocês acham sobre as palmadas, né? Acho que ela é a última instância. Existe, funciona. Tem de tudo, né? Funciona de tudo Eu nessa acho, vida. Mari, desculpa te cortar, só para falar das palmadas, eu acho que a palmada, ela assusta. O seu filho vai parar na Exatamente. hora. Ele vai Vai, parar, porque ele tá com medo, mas ele não vai entender o porquê. não vai. Não Pode vai continuar, entender. desculpa, só para não. Não, e não vai entender nesse sentido, né? Porque fica uma grande polêmica em então não pode bater. Eu apanhei pra caramba e eu me tornei quem eu me tornei. Porque precisa sair, não pode bater, não pode pôr a mão, não pode encostar. Bom, em tempos de quarentena que a gente não pode encostar em ninguém, então palmada não pode também, né? Nesse sentido, não É, vai poder encostar em nada. Mas é um pouco além que eu penso disso, da palmada, que é assim, é susto que ele tem. E ele assusta. E você tem outras maneiras de fazer a criança compreender que é para parar. sim, Necessariamente você não precisa assustar ela, não precisa pegar ela de susto, né? Porque ela na verdade paralisa. Ela não está fazendo nada mais, ela fica catatônica, ela para, mas é susto. Você sim. tem E assim, razão. ô Mari, e eu acredito que você, como eu, já deve ter pego isso no consultório também, de criança que, como apanha muito, não consegue fazer nada que assusta. Então, se bate uma Nada. porta, ela assusta. Se você chega perto, ela assusta. Então, assim, você tá criando um filho assustado, você não tá educando, E mais né? do que Então, a pomada é isso, difícil por conta disso. ela é perigoso no sentido de que você está criando um ser. Ou tem os dois lados, acho que até complementando isso que você está falando. Ou a criança muito assustada, ou a criança que não tem mais medo de nada. E essa me Exatamente. preocupa. Essa aqui, assustada, ela dá mais dicas. Ela fala, a criança que você fala, ou tá apanhando, ela tá tem gente gritando com ela, tem violência por aí, né? Alguma violência. É, Mas a que não tem medo de nada é o contraponto disso, né? É o outro lado da moeda. E assim, a que não tem medo de nada, o medo é protetor. Ela tá sem um anteparo para a vida que já passou do limite, já foi, ela exatamente. já era, já. E para voltar nisso é um desenrolar, é um É pentear um de trabalho bem cabelo extenso. bem extenso, né? Então a gente precisa tomar um pouco nesse sentido de cuidado. Pois é.
A Bel aqui, a Belzinha é uma grande amiga, vamos lá. E ela é professora e ela tem bastante experiência nessa área, vamos lá. Ai, que legal! É uma querida, vamos lá. Minha enteada é adolescente e tem muita dificuldade de aceitar limites, pois quando era pequena, nem a mãe nem o pai deram limites a ela. Então, Bom, vai, Mari, Bel, me ajuda. é o seguinte, infelizmente a gente tem que usar aquele termo, né? Não aprender no amor, vai aprender na dor. Porque assim, vai ser muito difícil tanto para ela quanto para os pais agora, né? O que você acha, Mari? Olha, de novo, vamos falar assim, né? É prejudicial para todo mundo, principalmente para o ser que é filho, né, desse pai e dessa mãe, e covardemente, aí eu vou ter que usar essa palavra, né? Não fizeram às vezes por ignorância de ignorar mesmo, né? Covardemente não deram a chance do filho ter limite. Por quê? Não fizeram isso? Às vezes por ignorância, às vezes por métodos de ensino, por religião, seja lá pelo que for, mas não foram capazes de dar um não. E aí, assim, vai uma hora chegar a conta. Principalmente na adolescência, né? Que era o caso dela. Que revive tudo isso. Que a gente está falando de uma agressividade na primeira infância, quando vem a conta na adolescência, seria o plus vezes 2, né? Então você faz assim, é isso que veio aqui para vezes 2, uma coisa que você não tem mais o controle motor, né? Ou de pegar ou de conter, e que o recurso do intelecto e do imaginário já está em outra e fora os hormônios. Então, assim, façam no começo, é preventivo. O remédio é mais fácil você, né? Previne. O remédio depois é amargo. Sim. O remédio depois ele pode ter um custo emocional muito alto. Sim. Do meu ponto de vista, eu vejo isso. É aquilo, né? É o que a gente falou, de ter medo do filho ficar chateado, de ter medo de estar toda hora falando não, né? Mas assim, é a melhor solução. Porque depois você vai sofrer, porque o seu filho não vai mais. Quando você for falar não, já passou, ele não vai ter mais o respeito, né? E se for o caso das palmadas, ele vai ter medo, não vai ter respeito de qualquer jeito, né? Você vai ter então, que construir um grande amigo com seu filho, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? A Vanessa aqui está dizendo, né? A Vanessa Miranda está dizendo. E o que acontece com os avós nessa quarentena? Eu acho que é uma grande oportunidade, né, dos pais e dos filhos se encontrarem e o avô, da mesma forma que eu coloquei como primeira infância, vai vezes 2 para adolescência, o avô é o vezes 2 para ver o filho, né? Então ele está morrendo de orgulho do filho que teve, que conquistou, que conseguiu, mas está também olhando supervisão, né? É uma supervisão, é de cima, nesse sentido, do filho. Então, vai olhar que, devia ter feito desse jeito, devia ter feito daquele, talvez. Mas foi feito muito bem feito, porque tem o neto e tem o filho. E eles estão ali. E a contribuição é amorosa, né? A quarentena com os netos é gostoso. Não precisa ser só gostoso. Pode ser difícil também, né? Porque você vai ter que ver os filhos que você tem com os netos que criou outra família, né? Abriu para outros lugares. Então, eu acho que isso é admitir mesmo que criança dá trabalho, muito trabalho, e dá trabalho criar, e dá trabalho ver crescer. Às vezes não dá a paciência que a gente gostaria de ter. Você fala isso porque você não tem filho. Bom, talvez quando eu tiver, eu vou ter outra dificuldade. Você fala isso porque você fica. Quantas vezes eu não escutei isso? Não, Então, mas sabe o que é o problema? Eu escuto muito isso também no consultório. Você tá falando isso pra mim porque você não tem filho e você não sabe como é que é. Aí quando eu pergunto assim, Mari, quer ver? Você é mãe? É assim. Mas sabe o que é o problema, gente? A gente não tem filho, mas assim. Eu, por exemplo, acredito que a Mari, muito mais que eu já tô há 10 anos trabalhando nessa área. Então, eu trabalhei, assim, com 1 milhão de crianças, entendeu? A Marilísia também. Quantos anos você já tá nessa área, Mari? Já 23. Então, assim... e quantas graduações, quantas pós-graduações, quantos cursos extras, tudo que a gente estudou para saber, né? Então, a gente tem princípio para falar. Pois
Mas aí a resposta é assim, poxa, você está me perguntando se eu tenho, porque deve estar tão difícil para você, e você está achando que eu sou perfeita. Mas não é, que eu estou enxergando algo porque eu não sou a mãe, justamente por eu não ser a mãe. Então, só Exatamente, por aceita estar a de minha fora, ajuda. né? Aceita a minha ajuda. Eu estou do teu lado, eu sou sua parceira, eu não estou contra você. Você é a mãe, você é soberana. Então, acho que dar essa calma para a mãe, né, para o paciente, de que vai dar certo, acredita, né? Pode acreditar e não precisa me agredir ou me enfrentar como porque você não é mãe. Não, mas nem do seu filho, né? E é você. Exatamente. E é Desculpa, aquilo mas que a é gente muito falou, olhando grande. de fora, a gente vê muito mais, né? Bom, é para isso que a gente estuda, para olhar de fora, né? Porque se você estiver Exatamente, misturada também com o paciente, aí você também não vai conseguir ajudar ninguém, né? Eu acho que isso exatamente. é bem bom de se saber que o paciente a gente está a favor, né? Eu acho que quando procura o profissional, principalmente na primeira infância, primeiro filho, que é bem comum, ele tá já ali. Eu sou a favor das mães, porque ele tá ali pelado, coitado. Assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu errei tudo. Não, você não errou nada. Muito pelo contrário, você está acertando de trazer. Você tá fazendo um bem pro seu filho, você tá preocupado, isso já é um sinal maravilhoso, né? Né? Ô Mari, ó, a Bel Cardoso colocou aqui, Hum. a mãe da minha enteada diz que deixa ela fazer o que quer, porque assim ela fica em paz. Quem fica em paz? A criança ou é A ela? mãe Não fica em entendi. paz. Ah, a mãe fica em paz? É. Isso. Então. Deixar a criança fazer o que quer porque ela fica em paz. Olha, já é É uma situação difícil. então, já é uma situação de enteada. Então, eu só vou poder te dizer que assim, receba essa enteada com todo o amor. A mãe que ela tem é essa, né? Ela também tem que se haver com essa mãe, né? Com esse pai. Você nessa situação não vai modificar, né? Você vai poder ser só mais um personagem dentro desse palco, desse teatro armado. Então, que você possa dar todo o seu carinho para ela, compreendê-la e se fazer parceira e amiga, sem entrar em julgamento, sem entrar em revelia e muito menos com briga com o seu marido, né? Por causa Exatamente. do filho dela, que é Exatamente. a mãe. Então, assim, não vai falar mal da mãe ninguém, nem vai falar mal do pai ninguém. E deixa isso, se for para falar algo a respeito, pro profissional. Que aí você se isenta de entrar em conflito. Porque é complicado, né? Porque, Bastante. infelizmente, a gente tem mães mesmo que jogam isso, né? Eu vou deixar meu filho no tablet. A gente entende também duas coisas, porque não é só falando. Parece que a gente tá falando mal das mães o tempo todo, né? Não é isso. Parece, judiação. A gente entende também que, assim, tem hora que a mãe realmente ela precisa fazer comida, ela precisa limpar a casa, ela não tem, ela vai deixar o tablet com a criança. Isso é compreensível, mas a gente tem que compreender também que o momento ali daquele dia, né? Ela precisa ter um tempo com essa criança, ela precisa, né, separar. De repente tem irmão, então tem ciúmes do irmão, né? Muito. Então, fazer um momento com o irmão, fazer um momento com o outro, fazer um momento com os dois juntos, ela precisa ter esse momento, equilibrar o dia dela aí para ter esse momento, né? E principalmente entender quando você fala, né, Mari, me ocorreu, dos irmãos, né? Os irmãos, mesmo se ele for filho único, não vai ter o irmão, mas tem primo, às vezes, tem colega da escola, tem o vizinho, tem o Sim, rapaz do prédio, tem os amigos, seja, irmãos que eu digo, é uma relação fraterna. E é como essa criança vai se comportar com os irmãos, ou a relação dos irmãos, que às vezes pode ser os meus, os seus, os nossos, né? Essa relação é fraterna e vai ser como ela vai se comportar socialmente depois. sim. Então, assim, não dá para não fazer esse núcleo dentro de casa ser harmônico, porque depois uma sociedade que a gente vive desarmônica veio de algum lugar. Exatamente. Então, aqui a Vanessa diz, as palmadas não são legalmente permitidas. Não, não são legalmente Não só. permitidas. E não O eram... Matheus, Uhum. desculpa, pode falar. É isso. Tem outra O aqui. Matheus colocou assim: hoje a galera que tomou as palmadas são os adultos que precisam das terapias hoje em dia. Eu Sim. achei bem forte, né? Bem verdadeiro isso, realmente.
Porque violência verbal, violência psicológica, violência física, né? Às vezes a física é a que mais aparece, sem dúvida, aparece abuso, enfim, coisas mais graves, bem graves, né? Mas o que a gente está falando é da mãe perder a cabeça e ir lá e bater na criança, né? Que Sim. é o mais comum que vem. Mas nesse sentido é sim, né? O que a violência ela não leva a lugar nenhum. Ela não vai levar a lugar nenhum bom, nunca. Não vai levar, né? Não tem Sim. como, né? Então, perfeito isso. E nessa base, Mari, que a gente está falando, o que você acha que a gente pode fazer para essa criança que é agressiva, para essa criança que não consegue se expressar? O que a gente pode fazer para tentar melhorar? Primeiro, eu acho que compreender o que ela está tentando expressar. Olhar, Exatamente. de fato. Olhar o contexto, né? Muito importante. Essa hora que ela tá batendo, o que aconteceu um pouquinho antes disso, né? Ela ficou nervosa por quê? Como é que veio o dia dessa criança? Né? Então, assim, como é que tá a rotina dessa criança? Ela tá dormindo, primeira coisa. Ela tá comendo. Ela tá... Como que vem vindo essa criança? Neste dia, em especial, bateu. Ok, mas assim, ela bate todo dia ou bateu só hoje? Aconteceu alguma coisa? Perdeu um ente da família? Às vezes perdeu... Exatamente. E assim, a separação de pais, né? De repente a criança até apanha muito, ou a morte de alguém da família, como você falou. Eu acho que tudo que está acontecendo ali na vida da criança, né, é muito relevante ali. De repente, ela viu até, a professora falou um pouco mais alto, ela se sentiu envergonhada na hora, não entendeu muito. Então, tudo isso é um motivo. Então, é sempre importante, em primeiro lugar, a gente ficar de olho, né? A gente entender o contexto, por que ela está fazendo isso, quais são os momentos que ela faz isso, né? Exato. Né? É o que a gente estava falando justamente, né? E a Luísa aqui me diz, quem está de fora tem outra visão. Exatamente, é a questão profissional. Então, quando a gente está dizendo aqui, né, que a Mari me diz, o que você acha que a gente pode fazer para entender essa agressividade? É justamente tentar fazer um esforço de olhar de fora. Você é a mãe, mas você vai olhar de fora como a profissional estaria lá olhando o que está acontecendo. Então, você vai meio que se retirar da cena emocional e pensar, mas o que aconteceu? Ele comeu hoje? Ele está irritado? Ele está com fome? Não, ele está com sono? Não, o que aconteceu? O pai dele não veio buscar hoje. Poxa, eu briguei com a minha funcionária lá no telefone e ele ouviu. O que aconteceu de diferente hoje, né? Nossa, o carro quebrou e a gente passou maior perrengue na rua, teve que vir um guincho, barulho, perdeu sei lá, alguma coisa aconteceu, ele perdeu o jogo hoje, né? Ah, nossa, eu vou pesquisar com a professora. Será que aconteceu alguma coisa? Então, olhar, né? Olhar, tentar se colocar e a gente poder, como profissional, dizer que isso funciona, porque é isso que a gente faz. Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que ter uma... né, Mari? Sim, e eu acho que ter uma convivência com a escola boa também é importante, porque tem muita gente que deixa o filho na escola e não confia na escola. E se você não confia na escola, é um problema, porque o tempo todo você nunca vai estar segura se o seu filho passou bem, se não passou. Então é importante isso, né? Que confie na escola, que confie nas pessoas que a criança... né? Exatamente. A criança, quando tá não querendo, no caso, né, ir para a escola, muitas vezes não quer aquela pessoa, na primeira infância é bem mais fácil de ver, né, se tá tendo algum problema, mas ficar perto da escola não é para atormentar a escola, não é para virar fiscal da escola, não é para, né, porque também às vezes tem esse outro lado, né, grupo de mães, aí criam aquele grupo de mães, que às vezes eu falo, peço, saia do grupo de mães nesse momento. Por favor. Porque aí uma vai fazendo a cabeça da outra. Isso é muito complicado. Um volume de informações, né? Eu percebo muito isso. Eu falo, olha, saia, você diga, a profissional pediu por enquanto, depois eu volto, a criança está em tratamento, eu não posso me expor a isso nesse momento. Porque a hiperexposição está tão sensível que é como fazer fisioterapia. Você, naquele momento, a fisioterapia dói, gente. Fisioterapia é como terapia, ela dói, não é gostoso só, né? Mas depois fica bom. Então, naquele momento, se retira, né?
Confiar na escola, confiar no profissional, confiar no profissional que você procurou também, né? É tudo estudo, né? O Matheus está dizendo aqui, é uma ciência, as pessoas têm que entender isso. São anos de estudo para desenvolver esses métodos. A escola também, a pedagogia está dentro disso, né? Eu acho que essas são as fontes mais organizadas. A Luísa aqui está dizendo, vamos falar do pai também? Sim, sim. Falar do pai. Vamos lá, o que o pai pode fazer para tentar ajudar? Será que é nesse contexto? Não sei, mas eu vou falar uma coisa. Né? Fala. Eu vou falar uma coisa que vai arder um pouquinho, mas é igual a Metilate daqui a pouco. Né? Se a mãe deixar o pai entrar, a gente consegue falar do pai. Tem isso também, tá? A mãe blinda a criança na primeira infância contra esse pai. Ela acha que só ela que faz direito, foi ela que gestou, foi ela que pariu, foi ela que amamentou, foi ela que fez. É dela, é meu. Isso é um sentimento super comum, né? E aí a gente tem um problema sério, porque o pai acaba tendo problemas emocionais, porque acha que tá perdendo o filho, tá perdendo a mãe, né? Tá perdendo a mulher. É bem complicado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. É bem importante que toda vez que você perceba que seu filho está com alguma dificuldade, está com algum problema, você vai atrás de um profissional, você tem que deixar o pai fazer parte, mesmo se você for separada ou se aconteceu alguma coisa com você, se você foi agredida pelo seu marido ou se você for traída pelo seu marido ou vice-versa, infelizmente a criança não tem culpa. Então a gente tem que deixar isso muito claro. De nada, né? A criança está naquele contexto, mas a vida não foi ela quem fez aquilo, né? Sim. E assim, é muito comum falar, porque seu pai não presta, porque a sua mãe não presta. Não faz isso com seu filho, gente. Alienação parental, isso tem. Isso é muito grave. Você está causando um trauma pro resto da vida da criança. Você está deixando, porque aí no momento que ele vai ficar com o pai, que podia ser gostoso, ele está pensando que está traindo a mãe, ele vai se sentir culpado, e isso vai gerar uma série de conflitos. É complicado. Então, é muito dessa situação quando eu falo, às vezes até difícil, porque na entrevista eu sempre solicito o pai e a mãe, e muitas vezes os pais têm vindo só pai, às vezes traz a criança só o pai, né? Então, ou só a mãe. Eu recebo quem está procurando ajuda, né? Então, eu não necessariamente obrigo que venham pai e a mãe, sim, apesar de a gente aprender que precisa estar o pai e a mãe. E legalmente você precisa estar com o pai, acesso com a mãe. Mas infelizmente nem sempre a gente consegue, né? Mas a realidade é que muitas vezes não é bem assim, né? Então, eu fico pensando que a mãe, por natureza, pela natureza do leão, do elefante, do mamífero, vamos dizer mais genérico, a mãe vai pegar o filho para si e é natural, né? Só que na hora que vem a intervenção do pai, nessa pergunta que ela faz, ele é importantíssimo, né? Ele precisa ser bem-vindo, ele precisa ser valorizado, ele vai fazer diferente, ele vai pôr a fralda do lado avesso, ele vai fazer a criança de ponta cabeça, ele vai fazer do jeito dele, ele vai ter ânsia de vômito com a fralda, de cocô, ele vai jogar tudo errado, vai dar comida olhando para o celular e dando a comida, vai amarrar com fita. O pai vai fazer do jeito dele, nem sempre a gente dá risada, mas assim, tem coisas que são geniais, né? E assim, a mãe podia aprender também desse lado, quando o casal tá harmônico, quando as coisas estão mais equilibradas. E até ensinar, né, Mari? Acho que até falar, olha, vem cá, você colocou do avesso, vem cá, deixa eu te ajudar, dá uma risada, dá uma caçoada, né? A criança vazando pro lado, nossa, mas eu não sei, quando ele vem aqui, ele faz xixi na cama. Não, senhor, é que o senhor tá pondo a fralda do lado avesso. No caso. Então. E acontece, tá, gente? Parece absurdo, mas acontece muito. Claro que acontece, né? E acontecem coisas assim, engraçadíssimas, que daria um livro, né? Então, sim, a mãe também vai fazer errado, o pai também vai fazer errado, a criança, ela é apenas só uma criança. O que tem que ter é essa harmonia. Eu acho que a harmonia no sentido de ter boas intenções, ok? Boa vontade, não é intenção. Intenção... Minha avó dizia que o inferno estava cheio de boas intenções, né? Então, não. Boa vontade. Então, você está fazendo de boa vontade, já está lindo, já está ótimo, né? Porque você está fazendo bem, né? Quando perguntam assim, mas ela não fez por mal. Aí eu pergunto assim, mas fez por bem? Não fez por bem. Então, assim, a gente tem que fazer sempre pro bem. Se está dando errado, pede desculpa.
É. Machucou. Então, aí entra a parte da desculpa, né? Dos pais também pedirem desculpas para os filhos, né? Porque tem muito pai que cobra desculpa, mas é tão orgulhoso que não fala. Filho, desculpa, eu gritei com você ontem, não deveria. Por mais que você esteja errado, eu não deveria ter gritado. Eu fiz Né? Devia ter errado. abordado de uma outra maneira. Né? Então, E isso vai ser sempre, porque parece muito mágico, muito lindo, mas assim, o dia a dia ele rouba, né? Ele rouba esse desejo que os pais também têm, mas o amoroso ganha, ele vence, e não tem, sim. não precisa não precisa ter medo disso, não se apavorem com esses sentimentos, né? Porque a gente está falando da agressividade na primeira infância. Isso é normal, é natural, o que não pode deixar passar sem limite, né? Não pode deixar passar sem frustrar, sem deixar essa criança confortável e segura de que os pais são os adultos da situação. Então, esses pais vão ter que se comportar como adulto, né, Mari? Sim. Ô, Mari, ó, a Samira colocou aqui: sofri muito bullying na escola e sei que existem ainda professores preconceituosos. Com certeza. Infelizmente, ainda existem professores, mas assim, não são professores só, né? Não. Existem em tudo quanto é lugar que você vai, né? Tem preconceito. Infelizmente, o preconceito ainda é uma coisa da sociedade, né? Então, é complicado. Então, para as crianças, é de identificar, porque tem muita criança que realmente sofre bullying, então a gente vai começar a identificar uma criança mais quieta, uma criança mais chorona, né? Uma criança mudando o comportamento, não fazendo mais as coisas, não sorrindo. Para de sorrir, eu acho que acaba sendo a criança, quando você vai buscar na escola, ela não vem sorrindo, né? Que seria uma situação que está feliz. Normal. Ela vem, né, vem meio murcha e você precisa ficar um pouco atenta. Eu acho que isso, bullying, vai ter. O bullying é muito complicado, né? Você tem que sempre ficar muito atento nas atitudes do seu filho. Se ele mudou o comportamento, por que mudou? O que está acontecendo? Se não é febre, o que é, né? Comeu alguma coisa que fez mal? Não. Então, vamos começar a pensar em outras possibilidades. Ele ficou onde esses dias? Ele brigou com alguém? Né? Se a criança for muito pequena, na primeira infância, como a gente está falando, ela não conseguir se expressar adequadamente, de repente por métodos de desenhos, né? Tem vários desenhos que dá para a gente fazer, que a gente percebe uma criança que é abusada, uma criança que apanha, né? Uma criança que sofre bullying de alguma forma. É um ser, é um alvo, na verdade, acaba sendo um alvo, né? E eu acho que isso precisa cuidar e precisa tomar muita atenção. O Gimenez está dizendo aqui uma coisa que vai de encontro ao atual, ao momento, né? E tem um pouco a ver também, Mari, com agressividade. Acho que a gente pode falar disso legal. Quer ver? Ó? Quando voltarmos dessa quarentena, o que vai ser dessas crianças? O que vai ser das crianças viciadas em celular? E depois ele, logo um pouco mais à frente, ele diz aqui: por conta dos celulares, as crianças não querem nem saber dos afazeres escolares. Bom. Eu começo, você começa. 1, 2, 3 e 2. Joaquim, pô. Joaquim, pô. Pode ir, vai. 1, 2, 3 e já. Olha, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o que acontece? Realmente, agora eu vou filosofar, tá? Vamos lá. Ótimo, é a nossa hora, vamos lá. Porque o que acontece? Quando a criança está na quarentena, ela já está desesperada, porque primeiro, ela não sabe o que está acontecendo, ela sofre com aquilo, porque os pais estão desesperados, os pais estão com medo, mudou totalmente a rotina. Então, assim, ela já está sofrendo com tudo aquilo. Os pais também sofrem, mas a criança está sofrendo também, porque a criança não sabe direito falar o que está acontecendo, que nem a gente, né? A criança não sabe falar: hoje eu acordei ansiosa, hoje eu estou com vontade de chorar. Muitas vezes ela não fala, tem que ter uma idade mais avançada. Às vezes não. Sim. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que assim, quando começou essa fase, eu acho que foi muito difícil para todos os pais se adaptar, entender o que vai fazer, como que a gente vai começar, como que a gente vai organizar, né? O que a gente vai fazer para o dinheiro dar, porque tem muito pai que está sem trabalhar, que perdeu o emprego, né? Então, assim, o que a gente vai fazer?
Mas eu Não tem acho que dois focando na computadores em criança, casa, sabe? Às vezes não tem um exato. computador para ele trabalhar e outro para a criança acessar a sala de aula, o Zoom, ou seja lá a plataforma que Exato. for. Não tem. É, esse problema da escola também é uma coisa para a gente conversar depois, porque essa plataforma online também é bem complicado, né? Está sendo um arranjo, né? A gente tem que pensar também, primeiro, que isso vai passar, vai demorar ainda um pouco, mas assim, eu acho que o substituto do presencial, acho que muitas coisas elas foram aceleradas, né? O online, ele Sim, passou, ninguém estava ele esperando isso, né? ele acelerou o que já ia acontecer por muitas coisas, né? Entrega, mercadorias, coisas, comprar online, ele acelerou, só que montou-se escolas em 3 semanas online. É, exatamente. E assim, tá mal acabado ainda. É uma casa que tá com pouco acabamento, né? Então, tá difícil para os pais? Está. Está difícil para a criança? Também. Tá difícil para o professor? Muito, muito. Eu tenho aqui no consultório, a maioria professores, que eu faço um trabalho com os professores, e assim, o sofrimento deles, né? Sim. De preparar, de tentar o máximo manter as aulas boas e gravar vídeo. E eles também estão com seus filhos em casa. E infelizmente, Mari, tem criança que não consegue assim, tem criança que tem outro jeito de aprender e não é Não dessa vai forma. aprender. Não Então vai não ser vai assim. aprender. É Não muito vai. É como difícil. colocar numa escola de inglês que tem, vai pegar o idioma, né? Você vai online. Tem gente que vai super bem. E esse daí vai super bem porque ele tem esse formato, né? Formatado. Agora, tá obrigado esse formato. Porque senão você tem uma coisa muito maior, que é a saúde e a vida, a Pois sobrevivência. é. Então, é adaptativo, né? Elas não querem fazer os afazeres escolares porque ficam nos celulares, porque era atraente. O que eu tenho percebido, que era a hora lúdica, o que eu tenho percebido, as crianças estão com aversão a tablet, celular e computador. Então, o que elas estão indo agora para a TV? Então, não era questão do celular, era questão do afazer. Então, isso volta um pouquinho, né, no que a gente conversou do imitar os pais. Será que os pais ficam o dia Sim, inteiro no telefone? Será que os pais ficam vendo muita televisão, né? Tem isso também. tem. Agora, da resposta da quarentena, do Jimenez, ó, quando voltamos Uhum. dessa quarentena, o que vai ser das crianças viciadas em celular? O que eu tenho para falar, que eu acho muito sério, assim, primeiro, o seu filho ou a sua filha não pode ficar o dia todo no celular. Não Tá, vai isso, fazer. isso é essencial. Eu acho assim, aí vai entrar um pouco da parte da pedagogia, né? Que é no sentido de você precisa fazer uma rotina com o seu filho. A rotina é Boa, Mari. importantíssimo, entendeu? Porque nesse momento ele precisa ter, ele não tem a rotina escolar, mas ele tem a rotina dentro de casa. Então, que horas que ele vai acordar, que horas que ele vai dormir, sabe? Ah, porque ele tá dormindo muito tarde, mas que horas que ele acorda? Vamos tentar acordar ele mais cedo, né? Eu costumo Uhum. falar, porque minha casa é pequena, não dá para fazer nada. Dá para fazer, gente. Dá, Tem um monte de claro. coisa. Sempre a gente vê um monte de informação de como faz um bolo de caneca com seu filho, sabe? Faz uma montanha-russa. Eu vi montanha-russa lá, até postei no meu Facebook uma montanha-russa feita de papel higiênico, de rolo de papel higiênico, sabe? Dá para você Sim. montar o circuito em casa com seu filho. Então você pega um monte de roupa mesmo, que é o que você tem em casa, ou cabide, e faz uma fileirinha. Então ele vai ter que pular em cima disso. Aí no outro quarto ele sai correndo para outro quarto. No outro quarto ele dá uma cambalhota na cama. Depois ele vai lá para a sala. Aí da sala ele pula 10 polichinelo, sabe? Isso já está gastando energia do seu filho. Né? Então, a partir disso, como você vai controlar esse celular? Porque o celular não é para controlar depois que terminar a quarentena, é para começar a controlar agora, entendeu? É para fazer outras coisas. Eu sei que a gente está com jornada dupla, né? Como a gente falou. Então, lava, passa, cozinha, limpa, faz tudo, não tem quem ajude mais, né? E aí agora que a gente faz? A gente acaba ficando doido, tudo bem, mas se você organizar uma rotina certinho do seu tempo, do seu dia, dá para você fazer várias coisas com o seu filho. Então, ó, segunda-feira eu vou fazer um bolo, terça-feira eu vou fazer um circuito, na quarta-feira eu vou fazer tal coisa. Então, todo dia uma coisa diferente. Eu acho que isso é importante. E começar a tirar esse celular, esse tablet, começar a regular. Ó, se você fizer toda a sua rotina, se você comer tudo, se você fizer a sua atividade da escola, se você fizer tudo, à noite você ganha 1 hora de tablet, 1 hora de telefone. E começar a tirar, acho que Regular. desde já. Você sabe que é engraçado você falar disso agora, mas assim, uns 5 anos atrás, vai, mais ou menos uns 5,
Eu tinha uma situação bastante no consultório em relação a tablets, não é nem o que é hoje, né? Hoje está até mais complicado, mas era uma coisa assim que eu fazia. Tem que regular o tempo no tablet, tem que regular o tempo no celular. E eu lembro de algumas mães dizendo assim, mas, falaram, né? Mas tablet é o futuro, tudo vai ser tecnológico, a gente tem que deixar acesso para as crianças para poder no futuro eles falarem inglês, tudo agora é inglês, então bilíngue, enfim, e tudo tem que ser no tablet, eles têm que aprender. Você tá atrasada, era a palavra que a mãe usou, né? Você está atrasada porque você está privando e fazendo apologia à situação real, analógica, mas o mundo já é virtual. Então, assim, É complicado, né? Porque assim, o mundo virtual ela tá afastado também dos amigos. Ela não tá tendo abraço, ela não tá tendo beijo, ela não tá tendo conversa, né? Ela não tá tendo nada. Ó, eu vi uma pergunta, eu até falei que eu ia ler agora. Mas eu lembro mais ou menos que ela falou assim: a minha filha sofre bullying na escola, mas ela não fala com a gente. Era alguma coisa assim. O que a gente pode fazer? O que eu posso te indicar é você procurar uma profissional. Porque eu acho que a profissional vai conseguir saber isso de outras formas, entender o que está acontecendo e fazer situações ali, ocorrer situações para que essa criança consiga falar e se expressar para perceber o que está acontecendo, quem está fazendo isso com ela, se vem de um professor ou se vem de uma criança, né? Então, mas eu acho que essa era de quem? Da Bel ou da Érica? Acho que é da Bel. Então, a Érica manda de novo que eu não vi. Manda de novo. Da Bel, eu acho que quando eu li, eu vi assim, Mari, que ela queria saber da gente como faz, a gente já como profissional, como que a gente faz se estas crianças que estão sofrendo bullying, por ela ser professora, não comunicam para ela. Pelo menos foi o que eu entendi. Entendi. Eu te entendi de outra forma. Ela já como professora e a gente como profissional, então como que pode dar dicas para os professores para ela entender que está sofrendo bullying se a criança própria muitas vezes não procura o adulto, ela procura outras crianças, né? Ela procura os grupos de outras crianças e aí às vezes esta criança vai para o professor para falar. Entendi. Eu acho assim, entendo. Eu acho que você tem que tomar cuidado com isso dentro da escola, tá? Como professora dentro da escola. Né? Porque, assim, isso é bem complicado, é um assunto muito delicado. Então, para você trazer essa criança tentando trazer ela com outras pessoas olhando, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo, que eu acho, identificação. Eu acho que ela vai se identificar com o que você falar. Então, de repente, você contar uma história na sala, falando, olha, eu passei por isso, fizeram isso comigo, eu sofri dessa forma. Eu acho que a identificação é bem importante, porque essa criança vai começar a se identificar. Olha, ela também sofreu isso. De repente, ela vai me entender se eu contar para ela, né? E aí, indo atrás dessa criança... Isso é lindo, Mari, muito bom. Obrigada. Aí depois ir atrás dessa criança para tentar mesmo um contato, para tentar conversar, né? Para tentar puxar essa criança, falar que você tá sempre que ela precisar, que você também já passou por isso, né? Mas assim, de uma forma que ela não fique mais exposta para as outras crianças. Até muito cautela. Vira o dedo duro, né? Vira o dedo duro, exatamente. Vira o X9, falar, já fui lá reclamar para adulto, foi reclamar fraquinha, e se for aí vem 500 milhões de coisas, né? Eu acho que esse sentido é ruim. Teve um caso que ela me fez lembrar falando disso, de uma garota que chegou para terapia no consultório, porque a amiga viu o braço dela, não era a melhor amiga, mas era uma outra amiga que viu o braço dela cortado. Da menina já era maior, não é da primeira infância, não é agressividade de primeira infância, fugindo um pouco do tema, mas para responder uma pergunta, né, dos professores, do acesso aos professores, às coordenações ou às orientações pedagógicas e psicológicas da escola, diretoria. Então, a amiga viu o braço dela cortado no banheiro ou numa situação de educação física, procurou a orientação para falar da menina. Tá? Então, assim, eu nem sei se nesse ponto a menina, eu acho que a escola foi muito, por isso que eu falei, é um tema delicado, porque a menina foi meio que dedurar a outra.
Então, mas eu posso falar, ela pode ter salvado uma vida. Ela salvou, foi o que eu disse exatamente, Mari. A orientadora, mas aí é a condução da escola, né? Porque a orientadora procurou os pais não estavam sabendo, foi uma situação muito grave, muito terrível. Essa menina que foi, sabe aquela história? Acha que tá fazendo mal, mas depois, quando tá fazendo bem, virou herói, né? Porque ela tomou a frente para o adulto, procurou o adulto. Então, assim, orientar que as crianças sempre procurem o adulto, porque o adulto é quem vai Sim, resolver, né? E essa sim, menina com veio para certeza. terapia, ficou anos em terapia, realmente estava praticando cutting, estava sofrendo bullying, bastante sério, inclusive, bastante. E hoje é uma moça muito que está mais feliz, está na mesma escola, continuou no mesmo grupo, formou outros vínculos saudáveis E e agora se teve. sente mais acolhida, né? E ela fez outros os vínculos, né? Então, eu acho que essa coisa é bem delicada, mas partindo disso, quando a gente estava falando realmente da primeira infância, de que se você faz esse trabalho árduo, né, que é da primeira infância, a chance que você vai ter lá na frente de que isso aconteça, da fraca autoestima da criança, é menor. Eu fico sempre pensando de que a autoestima ela é feita por frustrações. É, e aí, assim, se ela tá com a autoestima baixa, Mari, qualquer coisa que acontecer vai abalar ela Isso, muito mais do que abalaria uma criança que tá com boa autoestima, né? né, que está pelo menos mais saudável nesse sentido, né? Sim. Alguém chega, é uma cena que eu assisti de um corriqueiro da piscina. A menina estava na piscina e a outra não conhecia nenhuma delas. Eu estava observando porque eu estava tomando sol ali. E a menina falava assim, trouxe o snorkel, um negócio lá, trouxe e a outra não tinha. A outra por acaso não tinha. E ela falava assim, ah, ela estava brincando com o snorkel dela e a outra não tinha. E ela estava lá feliz, brincando e tal, ofereceu, fez isso, aquilo. Aí a outra foi, fez um escândalo com a mãe, um escândalo, começou um pampeiro. Foi um escândalo, a mãe foi, subiu, pegou um negócio, um snorkel melhor, sei lá, acho que ela trouxe do pai, trouxe pé de pato, trouxe tudo. E aí a outra olhou e falou assim, nossa, o meu é bem mais bonito. A que estava feliz, brincando com o snorkel, quieta, olhou e fez assim, tá bom. Ligou, entendeu? Então, mas é isso mesmo. E aí, se fosse uma criança já sofrendo ali, na hora ela ia se desestabilizar, né? Né? E que a outra, na verdade, estava com a autoestima muito menor, mesmo tendo o brinquedo maior ou a coisa É, melhor. Então não adianta você dar o melhor, o tablet, o celular, o tudo, porque o que você precisa dar é segurança de que o que eu tenho é é. bom. O seu pode ser mais legal, mas o meu eu gosto e eu tô brincando, tá bom? Tá? É amor e atenção, né? Que eu acho que é a base de tudo. E Atenção, gente, atenção, dê atenção para os seus filhos. Brinquem com eles só eles. querem o sorriso dos pais. Mesmo que vocês estejam assim num dia muito cansativo, sabe? Uma meia horinha por dia, você não vai ficar 20 sufocado de fazer minutos, isso. não vai te, sabe o que eu percebo, Mari, que vai te energizar. Exatamente. Você fez um bem ali pro seu filho, ele tá sabendo que você ama, que você gosta, que você cuida, né? E assim, aquele tempo que você está com ele é tão rico, é tão precioso de poder trocar e aprender com a criança, porque eu acho que mais a criança nos ensina do que a gente faz na muita coisa. Sim. Né? E aí eu acho assim, Mari, os pais, né, querem que os filhos lembrem do quê? De Memória crescerem afetiva. sozinhos, né? Ou de crescerem brincando com os pais. Vocês, Eu, como pais, né? O que que vocês preferem? Vocês não querem que os seus filhos tenham lembranças boas, né, da infância brincando com vocês, criando coisas diferentes, né? uhum. E que oportunidade a gente tem para isso, né? Acho que a Exatamente. Érica está dizendo aqui da Milena, né? A Milena tem 4 anos e meio. Um dia eu estava brincando com uma criança que bateu nela. Ela se retirou e me contou, mas eu queria brincar e voltou com a menina e foi agredida novamente. Eu disse a ela que é errado entrar em uma briga, bater em alguém, mas se alguém bater nela, ela pode e deve se defender. É um assunto, né? Então, é um assunto muito delicado, né? Como profissional, eu falaria: olha, o negócio é você tirar a sua filha e falar pra ela assim, filha, agressão não leva a nada, vamos brincar com outra coisa, deixa ela, que ela vai acabar ficando sozinha, porque ninguém gosta de uma pessoa que fica Exato. agredindo, Eu acho que é um pouco né? esse fundamento, e principalmente assim, por que a criança está querendo voltar a brincar com uma criança que bate? Exatamente. Né? Por que teu Né? Fala, não, filho se ela vai bateu fazer com essa você, pergunta?
vai fazer essa pergunta para a criança. Fala assim, mas você quer voltar a brincar com alguém que está te batendo? Aí você ceifa todas as outras questões, né? Porque você tira, você faz a criança pensar, questionar, você não bateu em ninguém, você não teve que... Funciona, mas ela veio comunicar para o adulto, né? Você ensina que comunique para o adulto, você é o adulto. Então você questionar, mas você quer continuar brincando com alguém que te bate? Porque ela diz aqui, né? A minha filha queria, mãe, eu quero brincar. Tá, mas com quem te bate? Então brinca sozinha. Pelo menos você tá segura, né? Não tem ninguém, você não tá machucada, nem nada do tipo, né? Uhum. O Antônio diz aqui, Mari, minha filha não confia em mim, o que fazer? Olha, Antônio, eu acho que é uma questão ali de construção. Eu acho que é um construir. Vem desde pequenininho, né? Eu acho assim, eu acho que se ela não confia em você é porque de alguma forma você não confia nela. Eu acho que tem isso, ela tá sentindo que você não confia nela, então automaticamente ela não tá confiando em você. Então eu acho que de repente você pode tentar por o outro lado, de repente tentar falar assim, olha, você é muito amada, eu gosto muito de você, sabe? E tentar contar algumas coisas do seu dia. Então, por exemplo, ai filha, vem cá, senta aqui, por menor que ela for, tá? Não tem problema. Mas começa isso desde cedo. Não sei a idade, né? Mas é importante começar desde cedo. Então, falar, olha, filha, hoje eu fiquei brava no trabalho porque meu computador quebrou. E começar a contar algumas coisas, claro, focados para a idade da criança, nada além disso, né? Mas assim, para a criança perceber que você confia nela. E aí, automaticamente, ela vai começar a confiar em você. E outra coisa que eu acho importantíssimo, tá? Se a sua filha for contar alguma coisa para você, então ela fala assim, hoje aconteceu tal coisa, porque aquela professora, não sei o que, começar a gritar e ficar nervosa. Se você falar pra ela assim, você tá errada, não admito que você fale isso dentro da minha casa, você tá simplesmente reprimindo a sua filha. Então ela nunca mais vai falar com você sobre nada. Então isso vai fazer ela perder a confiança. Porque ela sabe que ela não pode se expressar do jeito, quando ela tá brava, que ela não pode se expressar do jeito que ela quer. Então isso vai fazer com que ela se feche. Então, o que que acontece? É importante que nesse momento você como pai, escute, por mais que você não goste do jeito que ela fala, que você escute, acolha, fique indignado junto com a criança, fala, nossa, realmente isso foi muito complicado o que aconteceu, hein? Nossa, que difícil. Entender a dor, e depois que passar aquilo, aí você chama e fala, olha, eu fiquei pensando, é o meu ponto de vista, respeito o seu, mas assim, o meu ponto de vista é esse, o que você acha? Imagine se você visse uma outra criança tendo a mesma atitude que você. O que você faria, né, Mari? Convidar para o questionamento, ou convidar para reflexão, né? Exatamente. Papo de psicóloga, ficar convidando para reflexão, o negócio está pegando fogo lá e a gente tentando. Vai ter que parar mesmo. Porque se você bater de frente com a sua filha, você vai perder a confiança dela mesma, ela não vai confiar em você. Então, assim, o primeiro lugar que eu acho que você tem que fazer é analisar as suas atitudes. O que você está fazendo e o que você pode mudar, para depois você começar a trazer sua filha para perto de você. E o investimento que você faz diariamente na criança, né? Que eu acho que parece tão banal, tão bobo, mas é um investimento libidinal, né? Que você faz realmente, né? Quanto de libido, de tesão, de gostosura você coloca ali na relação com seu filho. Tem pais que eu percebo que são melhores pais de criança pequena e não gostam de filho adolescente, né? Mas vai escolher? Não, você vai ser pai de todos eles. Você vai ser pai na primeira infância, você vai ser pai na segunda, você vai ser na adolescência, você vai ser pai de adulto, você vai ser pai de mais velho, você vai ser pai dessa criança que você fez, que é seu. Pro resto da vida. Sempre. Então vai ter fase que você gosta menos? Vai. Nossa, me deu tanto trabalho quando era pequeno. Nossa, era insuportável. Chorava esse menino. Você vai lembrar só disso depois. Né? Agora, o dia a dia, sei lá, nossa, quando era adolescente, nossa, arrancou meus cabelos, me deixou louco, era um tormento. Nossa, esse daí ficava doente. Você vai lembrar disso. Mas é assim mesmo, porque se a gente não começar a pensar em formas de não bater de frente quando a criança está muito nervosa, não adianta, gente. E assim, o que é que ela está expressando daquela forma na primeira infância? Por quê, né? E como? Porque são, de novo, né, os comos, os porquês, o aonde, né, essas perguntas assim, mas onde está o incômodo, né? Por que ela está expressando desse jeito? Por que ela quer brincar com o que bate? Por que ela... Ou aonde, por quê, como, né? Vamos procurar as perguntas, não as respostas. Sim. As respostas, elas
Não sei quais são, mas perguntas são as mais importantes nesse momento. Verdade. Acho que vai um pouco por aí. Sim. Mari, vamos fazer um fechamento aí de tudo que a gente falou? Ai, tão Vamos, para a gente gostoso. encerrar nossa É, live? bem gostoso. Ficou bem gostoso Vamos. mesmo, eu Não, adorei. Quero fica fazer mais. suave, né? Fica gostoso. A gente faz outras, mandem as sugestões, né? Vejam de temas que Sim. vocês querem falar, que vocês querem saber mais. A gente tem bastante coisa, Mari. A gente E a gente conteúdo. tem um canal no YouTube também, que chama Educação, Saber e Saúde Mental. Então entra lá, tem vídeo meu, tem vídeo da Mari. A gente vai postar nossas lives também. Sim, sim, vamos Então aí deixar tudo no vocês. anexo. Exatamente. Aí vocês deixam lá o que vocês querem que a gente fale, a gente grava os vídeos para vocês ou a gente faz uma outra live. Faça, a gente faz sim. E é bem gostoso porque é um trabalho complementar, né, Maria? Eu acho que essa é a parte mais rica e mais gostosa, porque Sim. eu vejo muito assim, vou indicar para uma neuropsicóloga, vou indicar para uma psicopedagoga, e tem um pouco um ranço, né? Uma coisa assim, não tem que ter ranço, né? Tem que ter coisa boa, porque acrescenta. O seu trabalho é de um ângulo, o meu é de outro. Os dois Exatamente. A gente junta, assim. vai dar no mesmo lugar, ele vai dar no cuidado para com o profissional, com a criança, né? Então, acho que essa parceria para mim está sendo muito gostosa e muito rico. De verdade, eu tenho um amor incrível por você, minha querida. Eu também. Eu gosto muito de você, estou muito feliz. A gente está nesse projeto junto. Então, e nesse projeto junto eu estou muito contente, de verdade, porque poder ficar perto também de você e aprender com você. Eu também aprendo muito com você, isso é verdade, né? Eu Porque a gente. aprendo mais com você. Nós aprendemos juntas. Tá bom, tudo bem, não vamos deixar meio a meio, tá bom. A parte digital eu aprendo, a gente aprende nas duas coisas. E é divertido, eu acho que esse é um ponto que a gente também tem que deixar, Mari, para dizer que a vida pode ser com os filhos muito divertida. Você não precisa ser o sério da casa. Sim. Eu acho que dar limite é uma coisa, né? Você ser legal, você ser divertido é outra. Seu amiguinho, não. Você é o pai, você é a mãe. Você é o pai, você pode ser exatamente. divertido. Você pode ser divertido com seu filho. Você pode fazer coisas diferentes, né? Eu acho que isso é uma coisa que tinha numa das perguntas aqui, agora eu não vou lembrar onde, porque passou, mas era isso de ser, precisa ser duro. Não, você não precisa ser duro. Pode ser divertido, mas você precisa ser firme. Exato. Então, você não precisa bater no seu filho, espancar o seu filho, né? Você precisa colocar uma rédea ali e falar, não, você fez isso, não vai ganhar televisão, né? Ter o controle ali para lidar com a situação. E poder ter troca. Eu acho que trocas aqui com certeza. vantajosas, né? Que a gente sempre vai estar passando. E é aquilo que a gente fala, né? Se você quer que o seu filho seja de um jeito, você precisa ser esse jeito para o seu filho, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aí não vai dar exemplos dentro de casa. Né? Isso mesmo. Exemplo como pessoa no mundo também, né, Mari? Que eu acho que parece meio papo de paz mundial, mas assim, é o exemplo. Você é o exemplo. Sim. Não tem outro. Bom, vamos lá então para finalizar. A gente fez uma live e meia. Uma live e meia a gente tem. Bom, gente, o tema foi agressividade. Eu que agradeço muito, você é uma linda. Obrigada. O tema foi agressividade na primeira infância, né? Então a gente lembrou que a primeira infância ela vai do 0 até os 6, 7 anos mais ou menos. A agressividade aí pode ser por várias coisas, né, Mari? Bater, morder, gritar, espernear, jogar no chão, fazer birra, né? Né? Aí o porquê que isso se dá? E aí, quer falar? Posso falar? Pode falar, pode, vai. Segue o baile aí. Olha, primeiro, então, a gente tem que perceber o que está acontecendo dentro de casa, fazer uma análise ali, né, para ver se não tem ninguém agressivo dentro de casa, ninguém que a criança esteja copiando, né? Depois perceber quais são os momentos ali que ela está apresentando aquilo, o que aconteceu naquela semana, naquele mês, o que aconteceu de mudança, né? Que mais, Mari? Se tem o nascimento de algum irmão, que isso pode atrapalhar. Que são as perdas ou os ganhos, né? Se você tem, às vezes, ganhou um irmãozinho ou perdeu um avô, ou tem uma separação ou ganhou uma madrasta. Tem também as perdas, os ganhos e as mudanças. Às vezes, mudança de casa, mudança de situação financeira,
né? Isso também causa bastante transtorno, ou para muito mais, ou para muito menos. Né? Então, de repente, o pai, sei lá, casou com uma namorada que é um padrão financeiro muito acima. E essa criança é inserida nessa casa desse pai com esse padrão que não era o padrão dele. Ou a mãe casou, tanto faz, pode ser para os dois lados. Né? E o padrão financeiro ganhou muito, ele toma um choque. Assim como se ele baixa o padrão, o pai perdeu o emprego, mudaram de país, ou vão mudar de... Está acontecendo muito isso, né? Vai mudar de país... Então, essas coisas de perder, ganhar ou mudar são os 3 pontos que eu vejo que a agressão cruciais ali vem à tona, né? Porque ela não quer, ela está irritada, ela vai perder, né? Então, acho que e isso gera por falta de expressão, porque a criança não sabe. Essa é a maneira que ela tem de falar, de mostrar que está alguma coisa errada, né? E que ela não está gostando daquilo, né? É um grito de socorro, muitas vezes. Sim. E se chegar numa fase, por exemplo, de regressão, de voltar a fazer xixi e cocô, tudo isso, é importante que vocês procurem uma ajuda, porque eu acho que chegou no momento que a insegurança está muito grande, que aí os pais não estão conseguindo equilibrar, e aí é importante uma ajuda profissional ali para tentar melhorar, né? Eu gravei o vídeo do medo, que eu acho que ele desencadeador, muito né, bom. Maria? A gente fez uma sequência. Tá lá no canal do YouTube. E a gente fez uma sequência, acho que bacana, né? Que é assim, esse medo que desencadeia, às vezes, na agressão, que desencadeia nessa raiva, e que, assim, o porquê que tá agredindo, né? Então, acho que isso o medo, muitas vezes, é esse disparador, que é o medo da transformação, o que tá acontecendo. A criança sabe do que tá acontecendo, ela sabe muito bem. Né? Ela pode não ter o contexto do total, mas ela sabe o que está acontecendo. Então, precisa também conversar com essa criança do que está acontecendo. Não pode... Converse com seus filhos, gente, por favor. Eles entendem sim. Pergunte o que está acontecendo. Né? Mesmo os pequenininhos. Outro dia, a minha paciente tem um bebê pequeno, de 1 ano e 3 meses. Ela falava assim, não, ele não entende. Eu falei, ele entende. Sabe? Ai, mas ele é bebezinho. É polêmico isso, inclusive, né, Maria? Ela, né, profissional... Ele é bebezinho, ele não entende o que eu falo, mas não, infelizmente entende, gente. Ele vê você. Ele pode entender, ele vê a sua expressão, ele vê raiva, ele vê... Brinca de expressão com ele. Eu ponho a máscara, né, que agora tem acontecido muito, né? Põe a máscara, a criança só vê isso aqui, ó. Ela não tá vendo o que e o olho arregala, né? Do tipo, o que é isso? Né? Então, assim, o que você tem de recurso, ela está todo aqui para o teu filho, pequenininho ou maior, é aqui onde a gente está focado, né? Então, hoje, passando na rua, eu estava com a máscara e a menina olhou para mim pequenininha, ela estava com o cachorro e ela olhou, eu fiz assim, eu sei que você não está me vendo que eu estou sorrindo, mas eu estou sorrindo para você. E aí ela abriu um sorrisão, né? Fala com o pequenininho aqui, ele não estava, coitado, aí depois que eu me toquei, eu falei, é claro, ela não está vendo, eu estou de máscara, então, eu vi, ó, aparece os olhos, mas a criança não identifica, ela sabe isso aqui. Então, fala com ela. Aí na hora que eu falei, você não tá vendo, mas a tia tá sorrindo pra você, viu? Aí ela, abriu. Fala! Ela tinha 1 ano e pouco. É importante conversar com seus filhos, gente, é importante. Precisa falar. Bom, e o que fazer, então, pra gente finalizar, o que fazer pra melhorar essa agressividade na criança? E aí? Eu acho que a primeira coisa é assim, acalmar esta pulsão. Eu vou chamar de pulsão. A palavra que eu estou introduzindo agora, eu nem falei disso no contexto todo, mas assim, como solução, né? Não tem uma solução mágica, não tem uma solução só, né? Tem acalmar esse impulso. Então, essa pulsão que está vindo, né? Da onde vem? Aí, de novo, as perguntas. A gente vai fazer mais perguntas que respostas. Ah, mas você está sendo vaga, não é assim. Não, é assim, sim. É assim. Tá? É difícil mesmo, tá? E a gente estuda pra caramba pra falar isso depois. Muito difícil. Tá? É difícil. Ah, não, mas eu queria uma solução. Não, não tem uma solução, minha senhora. Não tem, meu senhor. É assim. É o impulso. Essa criança, ela é mais arredia, ela é mais... ela tem mais impulso pra vida, ela vai ter mais agressividade. Essa criança é mais retraída, ela é um pouco mais acuada, ela vai ter um pouco menos de impulso. Então, saber medir para o seu filho, o que é esse impulso? Ele é uma criança, e não é a ver do impulsivo, não. Isso daí é da outro lugar. Ele tem essa
sabe? Que é aquela criança, quando ela mama e fica suada, né? Aquela criança que mama suada, ou aquela que, né? É do impulso. Não quer dizer que impulso tá ligado à agressão. Não é isso. Mas há de ter um pouco de. Agora, é polêmico isso que eu vou falar. Personalidade também, né? Há de ter um pouco desse pulso, nessa impulso, para a criança reagir ao mundo e crescer. Então, assim, há de ter um pouco de agressão do ser humano, ou do animal, ou do mamífero, para ele poder sobreviver. Sim. Então, a agressão não é. A agressividade, ela não é bem-vinda no limite de fazer uma situação ruim, mas ela é necessária para o ser viver. Sim. Então, não confundam, né? A agressividade, ela é necessária, mas ela não pode ser bem-vinda. Exatamente. Mari, sabe outra coisa também que eu acho que os pais fazem muito para os filhos e não percebem? Falar muita coisa negativa para a criança ao invés de coisas positivas. Então, assim, quando a criança ela quebra um copo, o pai e a mãe falam 500 vezes no dia que ela quebrou o copo. Quando ela faz a lição de casa no horário certo, tirou um 10 na prova, alguma coisa, o pai responde, não fez mais que a sua obrigação? Ou ele vai falar, muito bem, parabéns, uma vez só. E, na verdade, a gente tem que aprender a trocar isso. Então, falar uma vez só, falar, você errou, não quero mais que isso aconteça, isso não foi legal, tudo bem? Não tocar mais no assunto. E quando ela fizer uma coisa positiva, elogiar 1000 vezes aquela coisa positiva. Ela pode ter, por exemplo, você tem uma criança na primeira infância, uma criança de 3, 4 anos, ela vai arrumar a cama. Vai ficar horrível a cama arrumada, né? Mas você vai falar para aquela criança parabéns o dia todo, que sem essa criança, se ela não arrumasse a cama, o que seria de você? Porque olha o papel importante. Quem queria arrumar a cama se não fosse ela? E mostrar que essa criança é importante, né? E que você valoriza as coisas positivas que ela faz, né? Exatamente. O reforço positivo, que acaba sendo um nome meio estapafúrdio, mas assim, é o reforço sim, né? Não é uma punição, é um reforço. Vai contar para a tia que ela arruma a cama, vai contar para a avó quando chegar, vai falar para o marido, exatamente, vai falar para o pai, para todo mundo, vai falar para os irmãos, não falando, tá vendo? Ela arruma a cama dela e você não. E aí a criança tá por trás assim, né? Não é para estimular isso, não é uma concorrência, é elogio mesmo, é falar, nossa, que incrível, olha o que você fez, é muito legal, quando for verdade. Né? Também tem isso, Mari, que eu acho que tem alguns casos que os pais acabam hiperestimulando, só reforçando, e aí a criança fica acostumada também de que tudo que ela faz é maravilhoso. Aí ela vai para o mundo e não dá certo. Né? Então, tem que elogiar as coisas que a criança faz, sim, sempre. Com certeza. Mas também tomar um pouco de cuidado de que quando ela não faz algo bom, tem que falar. Com certeza. E aí eu acho também que entra na parte da rotina, né? Que eu acho que a rotina é uma solução incrível para essa criança ter o dia cheio. Então, assim, ela vai arrumar a cama, vai ajudar a mãe a lavar louça, vai fazer atividade da escola, vai brincar um pouquinho sozinha. É importante a criança brincar sozinha também, né? Porque às vezes o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando. Brincar em conjunto com a família, fazer ligação por vídeo. Então, colocar coisas durante essa rotina para que essa criança tenha o que fazer, né? Eu acho isso super importante, tá? Isso também vai ajudar bastante na agressividade. Então, ela saber que quando ela não fizer a rotina, ela não vai ver a televisão, ela não vai jogar videogame, né? E quando ela fizer a rotina, que, nossa, ela vai fazer o que ela quiser, ela vai escolher uma brincadeira para brincar com os pais, né? Então, assim, reforçar isso de uma maneira positiva mesmo. A Bruna acho que disse aqui uma coisa, Mari. Bruna Maturo. Como agir no momento em que eles estão sendo agressivos na hora H? Então, é complicado, né? Porque aí a gente tem vários fatores. A gente tem a parte do castigo, a gente tem a parte de tirar as coisas, a gente tem a parte de conversar, né? São vários fatores. Eu acredito que no momento da primeira infância, o ideal é você colocar em algum lugar, deixar ele por um tempo e conversar com essa criança falando, olha, não foi legal o que você fez, então nesse momento você vai sair desse lugar que você aprontou, retirar da cena, exatamente. Retirar da cena não significa que você precisa trancar seu filho no quarto ou colocar ele no cantinho da amargura e nem fazer nada providencial, mas tira da cena.
Eu acho que é bem Exatamente. Então você pode tirar, você pode até ter um lugarzinho assim no canto, não tem esse problema, mas assim, de pegar essa criança, de tirar aquele lugar e falar, agora você não vai ficar mais aqui, você não vai mais brincar com seus amigos porque você bateu nele, então agora você vai sair daqui. E aí depende da idade, né? Então deixa lá por um tempo e conversa. Então se a criança tem 7 anos, deixar por 7 minutos ali, vai conversando com essa criança. Funciona É bem. isso. E assim, o que eu sugiro também é tentar fazer isso que eu falei da tabela. Então, por exemplo, colocar essa tabela em prática, e aí, se ela não cumprir alguma coisa, você pode até não usar essa parte, né, de colocá-la ali, de tirar ela. Você pode simplesmente falar, bom, então hoje você não vai ver a televisão, você não vai ter o horário de brincar. Então, assim, começar a tirar algumas coisas para ela sentir, né, as coisas que ela mais gosta, que mais agrada. A rotina ainda, Mari, eu acho que não se dá tanta importância, e nem se fala, e nem se ensina, né? Que eu acho que E é uma coisa tão maravilhosa, gente. É a melhor coisa que tem na vida, a rotina. É rotina. E é assim, mas não precisa. Precisa. Mas é difícil. Não, precisa, né? Faça. E faça mesmo, né? Porque e aí ela diz agora aqui, ó, boa, preciso fazer a rotina para ontem. Investe na rotina, Bruna. Investe na rotina. Beijo, Bruna. Certo. Né? Eu acho que é isso. Mas, e Mari, para você estava dizendo dessa. Eu acabei colocando a pergunta, complementa o que você estava dizendo aí da finalização, que era. Não, acho que é isso, é o que fazer agora, que a gente falou da rotina, né, da importância de visualizar o que está acontecendo em casa, né, de entender de onde que vem isso, qual que é o pico que isso acontece. Eu acho que falar para o seu filho que você ama, que você adora, acho que conversar com o seu filho, perceber se tem alguém em casa que está sendo agressivo. Acho que são esses fatores, fazer a rotina, né? Esses fatores eu tenho certeza que vão ajudar bastante. Eu acho que uma coisa também, se por acaso vocês fizerem tudo isso e não adiantar nada, procure um profissional. Esse profissional vai ter ali um auxílio para ajudar, vai poder descobrir por outras formas, né? Por métodos dos desenhos ou por métodos lúdicos, né? Como a gente outras formas. De estar afastada emocionalmente dessa cena, né? Então a mãe muitas vezes chega desesperada, mas ela está incluída na cena, não tem como. A gente não vai julgar, né? O profissional não está ali para julgar, a gente não é juiz. Né? Exatamente. A gente é só a gente está lá para dar umas dicas, né? Eu falo assim para as mães e para os pais, né? Eu falo, olha, você pode fazer tal coisa. Eu não sei se você vai conseguir fazer, mas assim, o ideal para o seu filho nesse momento é que seja feito, né? É a intenção do movimento, né, Maria? Não quer dizer que você vai conseguir chegar com, sei lá, com a perna na cabeça, mas se a perna tá vindo Vamos em direção, tentar. A gente vai tentar, né? Tem gente que consegue, tem gente que não vai conseguir. Então, acho que é acalmar também os pais nesse primeiro momento da primeira infância, porque eles não têm experiência, e ninguém tem, não são eles, né? Tem um pouco a fantasia de que, não, com o meu filho não vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho conhecidas que falam pra mim assim, porque eu não quero que meu filho tenha o trauma que eu tive. Mas ele não vai ter o trauma que você teve, mas ele vai ter vários outros. Todo mundo vai passar por isso, infelizmente, né? E não quer dizer que ele é 50% seu, 50% da pessoa que você escolheu ser a outra parte de genética, né? Então, na hora que faz essa trama, ele já é um terceiro ser, né? Não necessariamente ele vai ter, geneticamente ele é compatível e perfeito a você e ao par que você escolheu. Mas nesse sentido, essa mistura já é a alquimia de um novo ser. E esse novo ser, ele vai ter tantas outras demandas que muitas vezes não é a sua. Né? Então, essa projeção que você faz maciça, às vezes, em cima do filho, principalmente na primeira infância, porque é um ser dependente, bem dependente, o ser humano é muito dependente na primeira infância, ele vai na adolescência toda, até quase a idade adulta, sendo dependente. Então, vão ter momentos ali que nessa primeira infância você vai querer poupar e tem que frustrar. Não adianta você poupar. Ele vai aprender frustrando, né? É assim que a criança aprende, né? Se frustrando. Eu não vejo de outra maneira, né? E a experiência clínica também me mostra que continua sendo assim. E já faz tempo que é assim, né, Mari? A gente chegou agora. Já faz tempo que é assim, né? Então não vai mudar muito disso, não. A gente tem que dar amor, eu acho que limites. São as duas coisas que, para mim, finalizam na agressividade na primeira infância, né? O amor dosado com o limite. Exatamente, é isso mesmo. Dessa live ficou para mim esses dois conceitos. Muito bom. Com certeza. Obrigada, viu, Mariana? Eu que agradeço. Estou muito feliz.
Eu vou passar o meu site, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é marianabx-psicopedagoga.webnode.com. Aí tem o site da Mari, que é www.marilisafragra.com.br. Repete aí, Mari, o seu. É Marilisa Fraga. É tudo junto. E o nosso canal, que a gente trabalha unida agora, a gente está fazendo vídeo, a gente está trocando essa informação aí. O nosso canal no YouTube, que é Educação, Saber e Saúde Mental, segue a gente lá. E acho que é isso, Mário. Só tenho que te agradecer a sua companhia. Achei que foi uma live deliciosa, viu? O tempo passou aí, eu nem vi. Eu também não. O prazer foi todo meu, Mari. Essa parceria com você é brilhante, é uma delícia. Realmente. Eu também adoro. Eu tô muito feliz também. Tá obrigada. Né, gente? Tá dando que a gente tá feliz. A gente ri. Então, a gente tá bem feliz mesmo. Isso é muito gostoso. Muito obrigada, viu, Mari? Foi uma delícia. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, um beijo. Obrigada, gente, por todo mundo que ficou aqui, viu? Essa live também vai estar no canal, né? Essa live a gente vai colocar no canal, então se vocês perderam alguma coisa, quiserem saber de mais alguma coisa, aí essa live vai estar lá para vocês assistirem. E fica, o Matheus até colocou aqui, né? Fica 24 horas no ar, né? No Insta. No Insta, e aí depois disso a gente sobe para o canal e vai ficar disponível. Exatamente. Tá bom? Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada, Mari. Um beijo. Tchau, gatinha. Obrigada, viu? Tchau.